Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito, capítulo de hoje, o 42, a repetição da lei. Vamos para a vinheta. Bom, meus queridos, Deuteronômios 1 já começa ali com o primeiro discurso de Moisés. Roberto, o que teve nesse primeiro discurso? Um resumo dos 40 anos que eles ficaram no deserto. Então, ele fala sobre a nomeação dos auxiliares, dos espias, o castigo pela incredulidade dos espias, somente Caleb e Josué entrariam na Terra Prometida. Depois eles, mesmo ali ouvindo de Deus, não adianta mais, eles foram lá e foram guerrear e apanhar lá em Orma, né? Depois, no capítulo 2 de Deuteronômios, fala sobre a jornada. Moisés vai falar sobre Cádiz até Zered. E depois que eles passaram por Arnon, as vitórias sobre Seom e também Bazã, no capítulo 3, fala sobre a divisão sobre as duas tribos e meia, né, que ficaram antes do Jordão, a oração de Moisés para entrar. Moisés ali no capítulo 3, ele relembra que ele fez uma oração a Deus para Deus perdoar ele, que foi só uma coisinha mínima, né? Podia deixar ele entrar na Canaã, e Deus diz que não. No capítulo 4, Moisés exorta o povo a obedecer, fala sobre as 3 cidades de refúgio que ficariam antes do Jordão, e ele começa o seu segundo discurso, que acarretaria no capítulo 5, que é a repetição dos 10 mandamentos, e também o Deuteronômio 6, que o fim da lei é a obediência. Por quê? Porque quando você obedece, a lei não te acusa. Então, o fim da lei é você obedecer. Quando você está obedecendo, a lei não está cumprindo seu papel na sua vida, que é de acusar, tá bom? Então é simplesmente isso, não tem nada a ver com a lei ser abolida, tá bem? No Patriarcas e Profetas, nós começamos logo no início Moisés tentando pedir a Deus para entrar em Canaã, porém Deus não concede a ele. Moisés pede que Deus coloque alguém para guiar esse povo que tenha pegada, que tenha pulso firme, que seja alguém orientado, e logo Deus responde: Josué, filho de Num, né? Então Josué sempre esteve com Moisés, sempre estava ali interligado com Moisés de alguma forma, e você pode ver que Josué subiu com Moisés, praticamente só não entrou na nuvem, mas ele subiu até a porta ali. Então, de fato, Moisés, ele sempre estava com Josué. Então Deus já estava preparando Josué para isso, porém Moisés não sabia. Moisés ficou sabendo ali, perto ali de Jordão, né? Então Moisés ele faz uma retrospectiva, ele começa a contar toda a história desse povo desde o Egito. Antes de deixar sua posição como líder visível de Israel, determinou-se a Moisés repetir-lhes a história de seu libertamento do Egito, suas viagens no deserto e também recapitular-lhes a lei proferida no Sinai. Quando a lei fora dada, apenas pouco da presente congregação tinham idade suficiente para compreenderem a terrível solenidade da ocasião. Como devemos logo passar o Jordão e tomar posse da terra prometida, Deus queria apresentar-lhes as reivindicações de sua lei e estipular-lhes a obediência como condição para a prosperidade. Moisés ficou em pé perante o povo para fazer as suas últimas advertências e admoestações. Seu rosto foi iluminado de uma santa luz. Tinha o cabelo branco pela idade, mas o corpo estava ereto. O rosto exprimia o vigor, não abatido, da saúde, e os olhos eram claros e fortes. E Moisés, ele tinha uma prerrogativa divina muito grande, né? Ele era como se fosse Deus aqui na Terra, tá? Moisés não se considerava Deus, a ser naquele pequeno detalhe que ele cometeu o pecado, que ele se colocou no lugar de Deus. Porém, o povo tinha Moisés como alguém visível. Então, aqui está dizendo que antes de o seu visível sair, e agora entraria Josué, um outro visível, só que Moisés sempre quis tirar isso da cabeça do povo. Você pode ver que Moisés fala, mas por que vocês estão vindo a mim? Vai a Deus, é só vocês ajoelhar aí, orar e pedir e clamar a Deus, e Ele vai te conceder. Não precisa vocês estarem sempre aqui, né, empurraiando minha vida. Então Moisés sempre teve esse ponto, né? E eles não, eles fizeram até bezerro de ouro para conseguir ver alguém para adorar a Deus.
Então, de fato, Moisés tinha essa prerrogativa e Deus cuidou de tudo, né? Porque nós vamos falar sobre a morte dele na próxima semana. E nessa morte, Deus até esconde o corpo para não causar um problema maior ali no meio de Israel, porque certamente Moisés viraria um ídolo. Então, Deus cuidou muito bem disso. E eu achei interessante que depois de 40 anos o povo começa a entender Moisés. Fica claro que eles são culpados, que Moisés é bondoso, misericordioso, né? E aí o povo entende que Moisés tentou de tudo para ajudá-los. E Moisés então começa a repetição da lei. Depois da repetição pública da lei, Moisés completou o trabalho de escrever todas as leis, estatutos e juízos que Deus lhe dera, e todas as regras relativas ao cerimonial dos sacrifícios. O livro que continha essas coisas foi posto sobre os cuidados de oficiais competentes, e para ser guardado com segurança foi depositado ao lado da arca. Achava-se ainda o grande líder tomado de receio que o povo se afastasse de Deus. Então, as 10 leis dos mandamentos eram dentro da arca. Todas as outras leis eram fora da arca. Por quê? Porque os princípios são o que está dentro. O restante ali das leis vai sempre puxar algum princípio desses 10. Tá bom? Então, os 10 são a base sólida. O restante são. Eles vêm desses 10. De alguma forma, ele está incluído ali, sabe? Moisés, então, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, verso 49 e 50, ele profetiza a destruição de Jerusalém. E, por fim, ele faz um cântico. Antes de morrer, é o cântico de Moisés, que também é representado que será o cântico dos 144 mil. 144 mil cantarão o cântico de Moisés, que é um cântico de libertação, um cântico de renovo, um cântico de louvor a Deus por tudo que ele fez na vida de cada um deles a fim de mais profundamente gravar em todo o espírito estas verdades. O grande chefe incorporou-as em poesia sacra. Esse cântico não era somente histórico, mas também profético. Ao mesmo tempo em que, de novo, referiu o maravilhoso trato de Deus para com seu povo do passado, prefigurava também os grandes acontecimentos do futuro, a vitória final dos fiéis quando Cristo vier a segunda vez, com poder e glória. Ordenou-se ao povo que confiasse à memória essa história poética e a ensinasse a seus filhos e filhos de seus filhos. Bom, meus queridos, o que eu gostaria de fechar aqui com vocês é que, assim como o povo de Israel precisou dessa retrospectiva e eles precisavam estar passando tudo de pai para filho, que nós também possamos estar fazendo o mesmo, que vocês possam fazer hoje uma retrospectiva da vida de vocês, desde o momento que vocês conheceram a Deus até o momento de hoje, se vocês estão fazendo o seu papel no sentido de estar mostrando à próxima geração quem é esse Deus, né? Porque isso é importante, porque nossos filhos vão levar o estandarte da salvação às outras pessoas. A gente precisa estar criando pessoas, filhos, para serem mortos, se necessário for, para não negar Jesus, né? Então é algo muito árduo, porém que tem tudo para dar certo se a gente fizer da forma que Deus pede, né? Então, que nós possamos fazer essa retrospectiva, verificar pontos da nossa vida que nós precisamos melhorar, colocar no que seja num papel em algum lugar, para que a gente possa estar sempre lembrando das nossas falhas e que nós precisamos melhorar nessas falhas. E o principal de tudo é estudo e oração. Se a gente não estuda e não ora, fica muito complicado. E não é essas oraçãozinhas michuruca de 2, 3, 4 minutos, não. São orações de tempo mesmo, que é algo que até eu mesmo preciso colocar em prática novamente, pois quanto menos oração, mais tentação e mais quedas acontecerão. Então que nós possamos estar aqui neste momento fazendo essa retrospectiva, assim como o povo conseguiu entrar em Canaã, foi duro, 40 anos apanhando, sofrendo, mas eles conseguiram. E nós também, por mais que passemos as dificuldades da vida, nós também alcancemos a Canaã celestial. Amém? Vamos orar? Querido amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por cada detalhe que o Senhor nos proporcionou. O livro de Deuteronômios é um livro que repete muitas coisas, porém é sempre bom estar repetindo o que é bom. Que nós possamos estar aprendendo contigo, perdoando todos os nossos pecados. Senhor, nós pedimos aqui para Ti, para que o Senhor limpe e purifique nosso coração e mente, para que possamos estar caminhando rumo à Canaã celestial. Fique com cada pessoa que está aqui conosco assistindo esses vídeos,
que o seu Espírito possa estar ajudando eles a alcançarem mais e mais a sua vida eterna. É isso que te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal e também dar aquele curtir aí para ajudar que os vídeos cheguem a mais e mais pessoas. Quanto mais curtir tem o vídeo, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai distribuindo, tá bom? Então, nos ajude aí que isso daí é de graça, você não paga nada, tá bom? E até mais, um ótimo sábado para todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.